Olá, nós estamos aqui mais uma vez com a edição do Café e Diálogos, comigo Eliana Saraiva, e hoje eu recebo o Dr. Paulo Bernardi. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Eliana. Lucas, agradeço o convite. Estou à sua disposição. Parabéns pelo programa. Muito obrigada. Ok, deixa eu só posicionar você. Paulo Augusto Bernardi, advogado, com uma formação profissional em Direito desde 1988 pela Uniara Universidade de Araraquara, pós-graduado em Direito Médico e Saúde pela Universidade Barão de Mauá. O currículo do Dr. Paulo é gigantesco, né? E merecidamente por todo o seu trabalho, então eu vou resumir aqui, tá bom? Ele também é presidente do Concriama de Matão, é secretário executivo do Hospital Carlos Fernando Malzone, é detentor de 4 títulos de honra ao mérito por serviços prestados à comunidade de Matão, é professor de ética no curso de medicina na Uniara Araraquara e também vereador eleito com 1.349 votos para a gestão 2021-2024. Dr. Paulo é uma pessoa muito preocupada com o andamento da nossa cidade, com o bem-estar da nossa comunidade. Para isso a gente convidou para bater esse papo rapidinho aqui. Vamos lá, vamos falar um pouquinho das suas preocupações. Uma delas, Dr. Paulo, é a questão do uso de máscara. E por isso vale lembrar que nós estamos, inclusive, de máscara, atendendo o protocolo que está em vigência. É isso mesmo? Conte um pouquinho para nós. Na verdade, Eliana, a minha ligação com o Hospital Carlos Fernando Malzone me dá um viés de preocupação com relação à saúde pública. Nós experimentamos no hospital aí o ano passado, um contingente de mais de 78 pessoas internadas, as UTIs lotadas, vimos muitos matonenses morrerem de Covid. Falando de Matão, a gente sabe que o Brasil, o mundo também teve mortes de Covid. E agora, muito embora a vacina tenha dado resultado, eficácia, não tenha dúvida, mas ainda isso não acabou, a pandemia do Covid não acabou. Nós vimos um aumento de internações no hospital e eu indiquei ao prefeito que estudasse junto ao comitê gestor de crise do Covid, que nós voltássemos a usar máscara em ambientes fechados. Então eu sei que isso é um assunto que agrada a uns e desagrada a outros, mas nessa balança eu fico sempre com a vida e com a saúde. Então por conta disso é que eu fiz essa indicação. O prefeito consultou esse comitê gestor da crise e acabou decretando o uso da máscara obrigatória em recintos fechados. E a gente tem que pensar isso mesmo, né, Dr. Paulo? Porque a questão de saúde, a vida, a relação não só a nossa, mas a preocupação com o próximo também, né? Com certeza. Eu sei que muita gente não gosta de usar. Eu tive uma oposição interna, né? Porque meu filho, o pai, você vai mandar usar máscara. Eu não mandei usar máscara, eu simplesmente pedi para que fosse uma indicação técnica e científica, né? E além disso, Eliana, tem um detalhe, eu consultei alguns médicos antes de fazer essa indicação e deles obtive a informação seguinte, que além da Covid, também nós temos muitos casos de síndromes respiratórias, como H1N1, e também são transmitidas pelo contato da pessoa, entendeu? Sim. Então, a prevenção não é só para a Covid, é também para a questão das síndromes respiratórias, que hoje, por exemplo, o hospital está completamente lotado. Muito embora não haja muitos casos de Covid, há um contingente enorme de pessoas com problemas respiratórios, com influenza, com H1N1, com dengue, que estão internadas no hospital. Então, a prevenção é de uma maneira geral. Perfeito. Então, pessoal, por favor, atenda essa solicitação da nossa Câmara Municipal, do Dr. Paulo, do prefeito Cid Ferrari. É importantíssimo para todos, né? É questão de saúde pública mesmo. E falando em saúde, Dr. Paulo, ainda com esse olhar dentro do hospital, Matão foi contemplado com o pacote de saúde. O que significa isso? Quais os benefícios para a cidade? Veja bem, Helena, desde 2000, com problemas econômicos da prefeitura e depois, em 2001, com a questão da pandemia, ficaram estocados na Secretaria Municipal de Saúde muitos exames chamados de exames excedentes. Só para você entender, para o seu ouvinte telespectador entender, o hospital tem um contrato com o SUS e esse contrato prevê um número determinado de exames, imaginar, por exemplo, tomografia. São, um exemplo, X, 50 tomografias por mês. Isso é que o SUS cobre. Acima dessas 50 tomografias, não há cobertura para o SUS. Então, o que acontece? A prefeitura sempre comprou os chamados exames excedentes.
nós participamos ativamente de uma negociação. Eu consegui, sob o comando do João Marquesani, ele pediu para eu fazer essa intermediação com a Secretaria de Saúde, com a Ademir de Souza, com o William, e aí nós conseguimos compor um pacote ofertando para a Secretaria de Saúde esse universo que chega a praticamente 4.000 exames que estavam parados na rede pública de saúde, e agora nós estamos dando velocidade a isso. Na verdade, é um encaixe, porque o hospital continua fazendo os exames normais, esses que eu falei agora, a cota SUS, tem os exames do pronto-socorro, tem os exames da rotina do dia, dos pacientes internados, e nós então abrimos novos horários ou novas acomodações dentro do hospital para que a gente, até dezembro, o projeto é até dezembro, nós zerarmos a fila de exames que estão pendentes na Secretaria de Saúde. Isso está indo muito bem. A Câmara aprovou segunda-feira o projeto de lei do prefeito, que repassa o recurso para o hospital, evidentemente, por unanimidade, e já começamos a fazer, começamos já a organizar. Como eu disse na Câmara, e vou dizer para você também, o melhor cenário do mundo, o cenário ideal, é que nós fizéssemos uma consulta no dia seguinte fizéssemos o exame. Só que isso é um cenário que não existe no país, é uma utopia, e ninguém vai querer dizer que isso vai acontecer. Não vai acontecer. Mas nós precisamos acelerar essa fila, e essa fila vai ser acelerada. As pessoas que estão esperando o exame vão ter que ter um pouquinho mais de paciência, mas que agora as coisas começaram a acontecer. Então, até ontem não estava acontecendo, a partir de agora começaram a acontecer, e evidentemente até dezembro nós vamos dar conta desse mutirão de exames e cirurgias eletivas também, que também tem um estoque de cirurgias eletivas que foram suspensas durante todo o plano da pandemia, porque não havia condição técnica. As pessoas não compreendem isso. Como é que você pode, uma pessoa que é operada, ela tem que ficar em recuperação no leito hospitalar? Correto. Se é uma cirurgia chamada eletiva, que ela pode esperar, embora eu concordo com a dor, com a angústia, com a ansiedade da pessoa, tudo isso eu concordo. Só que tem um outro problema maior. Como você falou, você tem que pensar no ser humano. O que eu faço? Eu faço uma operação, uma cirurgia eletiva num paciente, ocupo com ele o leito no hospital e deixo uma pessoa com Covid gravíssima sem leito. Então, a opção foi pelo que estava mais grave naquele momento. Isso não foi em Matão, isso foi o Brasil todo. O Brasil todo, então, né? Com essa suspensão de atendimentos eletivos, essas cirurgias ficaram nesse estoque. Também agora o governo do Estado de São Paulo está propondo um programa parecido com aquele que a gente fez na Prefeitura, e a gente imagina que isso também vai viabilizar. E tem outro componente, só para finalizar, que tem muitos exames, Eliana, que não dependem do hospital. Tem exames que dependem de mão de obra médica. Certo. Como, por exemplo, uma endoscopia, um ecocardiograma, um ultrassom, depende do médico. E aí você tem toda a logística para organizar, o médico tem as agendas dele, os compromissos dele, e ele tem que se disponibilizar, ou melhor, disponibilizar um tempo dele, está acontecendo isso, para que a gente organize esses mutirões, e se Deus quiser vamos dar continuidade até dezembro para zerar essa fila. Que ótima notícia. E falando ainda da saúde, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. A gente sabe que Matão é um município que congrega muitos funcionários públicos do estado de São Paulo, professores, pessoal da área da saúde, aposentados. Recentemente, o hospital, parece-me que reuniu o pessoal do IANSP, não é? E retomou algumas coisas. Eu gostaria muito que você explicasse isso para a nossa população, porque ainda tem pessoas que nos perguntam como que vai funcionar o IANSP. Pois é, o IANSP tinha um convênio com o hospital, era um convênio muito ruim. Tanto é verdade que não havia médicos que atendessem o IANSP aqui em Matão, tinha 1 ou 2 médicos só. E o hospital tinha um grande problema, porque o IANSP é um instituto que deveria contratar para o hospital atendimento aos professores, todos os funcionários públicos estaduais de Matão, mas que não fazia o contrato. Então nós conseguimos, através de uma gestão que foi feita por intermédio do deputado Itamar Borges, com o Chiquinho Maturo e etc., nós chegamos até o IANSP e refizemos o contrato de atendimento hospitalar. Então, por exemplo, hoje, o professor chegar no pronto-socorro com algum problema, o funcionário público estadual chegar no pronto-socorro com um problema de saúde, ele será internado pelo convênio do IANSP. Que bom. Tá? Isso é muito bom. Agora, nós temos um outro componente que está sendo organizado, que são os médicos. Certo. Então, a urgência e emergência está garantida no pronto-socorro. Nós agora precisamos, em parceria com o IANSP, estamos tratando disso já, credenciar os médicos para que os médicos também atendam o IANSP. Uma coisa importante, Helena, que a gente, às vezes é difícil explicar, mas a gente tem que tentar. São dois corpos completamente diferentes.
Um é o corpo hospitalar. Correto. É o serviço de atendimento hospitalar, que significa enfermeira, desde do nosso colaborador, da faxina, da nutrição, etc. E existe o corpo médico. O hospital não é patrão do médico. O médico tem autonomia e independência. Então, o hospital não pode chegar e falar, você vai ser credenciado no IANSP. Isso depende de uma decisão médica. Nós estamos compondo, através do pessoal do departamento comercial, do André, da Denise, etc., que é o nosso superintendente, tentando fazer com que os médicos adiram ao convênio do IANSP para que a gente possa ter o atendimento médico, que ele pode ou não ser hospitalar, agregado ao atendimento hospitalar. Então, isso nós estamos trabalhando agora. Eu acho que até no final do mês que vem isso deve estar composto já uma rede médica para atender os colaboradores do IANSP. Que boa notícia. Então, vocês aí que são funcionários do Estado, seja da saúde, seja da ala dos professores, um pouquinho mais de paciência, que já está tudo resolvido para melhor atendê-lo. Não é, doutor? É isso aí. Agora a gente fala um pouquinho, vamos mudar um pouquinho, vamos sair do campo da saúde e vamos passar para a defesa civil, que é uma outra área que você tem se preocupado bastante. E aí, quais as conquistas da defesa civil para Matão? Bom, nós conseguimos essa semana agora, através do deputado Baleia Rossi e o Itamar, uma caminhonete com kit para a Defesa Civil, de Matão, barraca, algumas coisas que eu exatamente não sei dizer, mas é um kit da Defesa Civil, que era uma demanda que me veio encaminhada pelo Luciano Leite, que é o coordenador da Defesa Civil de Matão. Nós conseguimos com o governo do Estado essa doação. Então isso deve ontem o prefeito Ciro Ferrari assinou convênio e deve chegar esses dias agora a caminhonete para a Defesa Civil. E também, falando de defesa, né, de maneira geral, eu tenho me preocupado com a segurança também. Né? Exatamente, eu ia até te interpelar com essa questão. Muito a segurança. Nós precisamos resolver com urgência a questão da Guarda Municipal, precisamos treinar a guarda e armar a guarda, ou não armar e colocar a guarda numa outra função. Isso você tem que definir, muito embora a guarda seja legalmente uma instituição armada, não tem arma. Então nós vamos resolver se vamos cumprir a lei ou não. Esse é um ponto. Para a Guarda Municipal, nós conseguimos 3 viaturas da Patrulha Rural, que é uma caminhonete super equipada, que tem a obrigação de fazer rondas na zona rural da cidade. Em toda a zona rural da cidade, que é muito extensa. Não se esqueça que nós temos 2 pontos externos. Nós temos o Distrito Extraordinário de Turvo, que é uma zona completamente rural, e temos o bairro de Silvânia. Extremos, e tem que ser cuidado também, muito sítio, muita chácara, muita fazenda ali. Mas para isso nós precisamos aumentar o efetivo da guarda. Estamos conversando com o prefeito também, porque não adianta, né, Eliana, como acontece com a polícia. A polícia tem, segundo o comandante, o tenente Pigossi, com quem eu falei semana passada, em termos de veículos, a polícia de Matão, a polícia militar, está bem servida. Nós temos veículos suficientes. Só que nós não temos aqui em Matão ainda, dentro do Brasil, aquele carro que guia sozinho. Nós precisamos de homens para guiar o carro. Nós precisamos de homens que façam patrulhamento ostensivo. Precisamos de efetivo, né? Exato. Estamos brigando com isso também. É um problema que todo o Estado de São Paulo tem, mas nós temos que ver o nosso calo, né? Não posso ver o calo do vizinho. O calo que dói é o meu. Então, temos que organizar a nossa defesa em relação a isso, e estamos insistindo muito, não só eu, mas muitos vereadores da Câmara, insistindo para que esse efetivo aumente, e também o efetivo da Polícia Civil, porque, veja, a Polícia Civil tem uma função investigativa. Então nós temos aí, por exemplo, para explicar para o seu ouvinte, telespectador, nós temos roubos de caminhonete. Não tem dúvida, tivemos alguns roubos de caminhonete, há um apavoramento geral das pessoas que têm veículo desse tipo. Só que se nós tivéssemos uma polícia investigativa com maior número de investigadores efetivos, talvez esses roubos tivessem sido descobertos há algum tempo. Porque não cai do céu, a polícia tem que investigar. Essa é a função da polícia, chamada polícia judiciária. Ela tem a função de investigar, para a partir da investigação o delegado possa fazer as diligências necessárias, pedir para o juiz uma prisão, mas isso eu não posso sair pedindo a prisão porque eu acho que alguma pessoa fez isso. Tem que ter um subsídio probatório forte para o juiz decretar a prisão do indivíduo. Para isso nós temos que ter o quê? Uma polícia civil bem estruturada. Nós temos delegados aqui em Matão, o Dr. Alfredo, Marja, etc., que trabalham 48 horas por dia. Exatamente. Só que estão sobrecarregados porque atende Matão, Mutuca, Rincão, Gavião Peixoto, Dobrada. Como é que você faz? Então você não consegue. Investigador temos 2 ou 3. Temos o Leandrão, que é um puta de um sujeito que
está como investigador, mas na verdade a função dele era carcereiro policial. Sim, então falta efetivo da polícia. O efetivo realmente precisa. Nós estamos brigando porque a polícia tem que ter o setor de inteligência dele. Assim que eles descobrem como é que trabalha a bandidagem, quem é o receptador, porque se tem alguém roubando o veículo, tem alguém comprando o veículo. Não tem a Com certeza, né? Não tem a dúvida disso. Como a questão desse negócio de cobre, bronze, eu também fiz uma lei pedindo que a prefeitura fiscalize intensivamente os ferros velhos ou os locais de venda disso. Nada contra a pessoa que comercializa isso. Só que você compra uma pessoa, se você vai comprar alguma coisa em qualquer loja do mundo, o comerciante tem que ter a origem desse produto. Senão é um produto ilegal. Correto? Então, o que eu peço, se você não tem o receptador, ou se você tem uma dificuldade de receptação, você acaba complicando a vida do bandido, que ele vai roubar para vender para quem? Para ficar em casa não vai. Então tem essas coisas que a gente tem também, tem uma bela preocupação em relação a isso. Certo. Que bom, a gente percebe então que há uma preocupação e que isso está sendo cuidado para ser resolvido, não é? Agora a gente fala um pouquinho de agricultura, que a gente percebe também que você tem essa preocupação, uma estreita ligação com o Chiquinho Maturo, né, que aliás está fazendo um papel muito bacana frente à secretaria. O que Matão pode esperar nesse sentido? Eliana, a gente tem, eu tive muito bom contato com o deputado Itamar Borges, que era secretário da Agricultura e Abastecimento, e o Chico Maturo era o secretário executivo da pasta, e nosso embaixador em relação a isso, evidentemente, agora é o secretário titular da pasta da Agricultura, e com esse diálogo que eu tive com o Itamar, nós conseguimos muitas coisas para Matão. Essas faturas rurais são dele. Essa semana eu estive visitando um programa que chama Programa Melhor Caminho, que é um programa de recuperação das estradas de terra. Começou já pelo começou por Silvânia. Nós estamos fazendo da estrada Francisco Malzone, que é a rodovia que liga Matão Mutuca, até a vila de Silvânia, está fazendo aquele trecho, são uns 4 ou 5 quilômetros, tenho certeza. Depois vai para Boiadeira e para uma outra estrada do Turvo. Esse é um projeto do governo do estado de São Paulo que pereniza as estradas. Ele coloca, organiza com curvas de nível, ele cria do lado da estrada alguns bolsões de decantação de água, então a água não passa mais no leito carroçável, a água de chuva ela vai para umas caixas de terra mesmo, ela fica ali, não vai para o leito carroçável e vai drenar, portanto não tem prejuízo para quem transita ali. Depois, no fim dessa perenização, é colocado um cascalho, passado um rolo com cascalho, então ela fica uma estrada bastante transitável e são locais de muito fluxo. Por exemplo, nessa estrada de Silvânia Mutuca, você pega uma parte considerável do assentamento, mais a ligação dos moradores de Silvânia que vão para Mutuca, alguma coisa, pode usar esse caminho aí. Então são 3 estradas que a gente conseguiu da Secretaria de Agricultura através do Itamar. Hoje está chegando em Matão um kit de implementos agrícolas, nós conseguimos um kit, é um trator e mais 5 ou 6 implementos que vão ficar na Casa da Agricultura. A vereadora Ana Mondini conseguiu uma rede escavadeira, uma pá carregadeira e um caminhão-pipa, que vem também chegando em Matão, toda através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Temos um programa agora muito interessante que chama Rotas Rurais. A Rota Rural, Helena, vai ser o seguinte: é a mesma coisa que nós temos uma rua, o número da casa e o CEP. Todas as propriedades agrícolas vão ter um CEP rural. Então você vai ter uma facilidade de localização desse determinado local. Para que isso? Para facilitar, por exemplo, a chegada de uma ambulância, a chegada de uma viatura da polícia, a chegada de um carro de bombeiro, alguma coisa, porque você não tem, às vezes você não conhece a estrada, o local exatamente, você pode ficar perdido no lugar. Então vai ter um mapeamento, por georreferenciamento, por GPS, vai ter cada porteira da entrada da propriedade vai ser identificada e você pode chegar nisso bem rapidamente. Isso é um programa que é interessante, que está assinado o convênio, deve começar agora no mês de julho. E uma outra coisa da agricultura também, que eu tive agora há pouco com o Claudemar do Sindicato Rural, nós descobrimos que na Casa da Agricultura de Matão tinha 14 ou 15 implementos que foram comprados ou adquiridos ao longo da história e estavam lá em condição muito ruim de uso. E eu então conversei com o João Marquesan e conversei com o Valtinho Baldan e com o Celso Ruiz e consegui com eles que eles retirassem esses implementos da Casa da Agricultura, fizessem por conta das respectivas indústrias a reforma completa desses equipamentos,
devolvendo para a Casa Agricultura os equipamentos em perfeito estado de uso e conservação, de modo que isso possa ser alugado, cedido para pequenos e médios agricultores que não têm capacidade financeira e nem necessidade, porque a propriedade é pequena, de ter um arcabouço de implementos dessa grandeza. Então, acho que é um outro ato importante do nosso mandato. O Itamar também, só para dizer, no final, ele também destinou recursos para o hospital, por elementos parlamentares, não só ele, mas outros deputados. E por conta de tudo isso, eu propus na Câmara que ele seja cidadão matonense. A Câmara aprovou, e em breve nós vamos otorgar o título de cidadão matonense para o deputado Itamar Borges. Muito legal. E a gente percebe então que todas essas preocupações, quem ganha é a população, é o município, não é? E isso é importante, porque cada vez que o município é beneficiado, ele avança, ele desponta no cenário nacional. E Matão é isso, a Matão tem essa visibilidade, não é? Com certeza, e o foco da agricultura é porque nós somos uma cidade eminentemente agrícola, né? A nossa vocação, e mesmo a vocação industrial da cidade, ela tem ligação estreita com a agroindústria. A nossa força, a nossa grande força motriz da nossa economia é a agroindústria. É a agroindústria. Você pega Estrossuco, Dreyfus, Marquesan, Valdan, Prova Predileta, então tudo isso ligado ao agronegócio. Então nós temos que procurar dar maior condição de trabalho a esse agricultor. E uma outra coisinha também, Helena, é a Feira do Produtor Rural. Então a vereadora Carla Câmbio criou essa Feira do Produtor Rural. E a gente notou que a feira fica no tempo, né? Quando chove quarta-feira, por exemplo, e como a agricultura, o produto deles é um produto perecível, não dá para você falar o tomate e alface, espera uma semana que agora choveu, entendeu? Então, por conta disso, nós conseguimos com o Itamar Borges uma verba de R$200 mil e já está em processo de licitação. Vamos construir ali no ginásio mesmo de esportes um galpão de 10 metros de largura por 40 de comprimento, onde vai ser acomodada nas quartas-feiras a Feira do Produtor Rural. Muito sensacional isso. E depois de segunda, terça, quinta, sexta, sábado, domingo, esse pavilhão pode ser usado para outras coisas. E como eu sei que você é artista plástico, e agora eu vou também puxar um pouco a sardinha, eu criei uma belíssima artista plástica de passagem. Eu criei um projeto de lei, inclusive falei com o Juliano Jacopini, que cria a Feira de Artesanato constante de Matão. Essa feira, por exemplo, você sabe, São Paulo, não vou chegar lá, mas a gente tem que ter exemplos grandes para a gente começar pequeno, para chegar. A Feira da Benedito Calixto em São Paulo, por exemplo. Domingo de manhã, reúne um monte de artista plástico, pessoas que fazem crochê, que faz tricô, que faz coisa artesanal, coxinha artesanal, que vende moeda, que vende antiguidade, enfim. A gente quer concentrar esse pessoal todo numa feira livre, tá? Então, por exemplo, pode ser no domingo de manhã, lá no ginásio esportes. Isso é muito importante, inclusive eu ia tocar nesse assunto contigo a respeito dessa feira de negócios, né? Porque não é só o artesanato, não é só o artista plástico. A gente tem que prevalecer também e pensar que existem outros segmentos empreendedores. E Matão tem muito empreendedor pequeno, que cada um se vira como pode, sobretudo no período de pandemia, que as pessoas foram buscar o seu sustento com artesanato, com salgadinhos, enfim, tentando se reinventar. Então, quando eu soube da sua propositura, criando essa questão, esse olhar para a Feira do Artesanato, eu fiquei muito feliz, viu, Paulo? Fiquei muito feliz, porque eu acho que esse pessoal merece, eu vejo a luta desse pessoal, que eu acompanho faz muito tempo. Então, eles tendo um ponto fixo, que eles possam levar os seus produtos, isso é maravilhoso. Você deu o exemplo de São Paulo, mas Ribeirão Preto tem a feira de domingo também. Na Praça 15. Na Praça 15. Então é sensacional. Matão tendo isso, é mais uma economia que gira, é mais uma movimentação para a cidade, não é? E a minha inspiração, na verdade, Helena, além dessa questão do artesão, etc., foi a própria Feira do Produtor Rural. Nós nos acostumamos, e aí tem que ser aquele trabalho de formiguinha, nós todos nos acostumamos que às quartas-feiras tem uma feira de produtor rural no ginásio. Sim. Nós precisamos nos acostumar, porque eu não sei se vai ser sábado de manhã, se vai ser sábado à noite, se vai ser domingo de manhã, uma decisão que não depende de mim, depende da Casa da Cultura, e eu tenho certeza que o Juliano vai ser muito sensível em relação a isso. Já tive uma reunião com ele, me surpreendi, uma reunião com muita gente, Então nós precisamos fixar um ponto, mas olha, onde eu vou comprar produtos artesanais de Matão? E você disse, o projeto que eu fiz é um projeto muito amplo. Não é só a pessoa que pinta quadro, não é a pessoa que faz crochê, é a pessoa que faz tudo
tudo que seja artesanal, portanto não industrial, está contemplado na feira. Nós vamos acostumar. No dia tal, se eu quiser comprar alguma coisa de produtos de Matão feito pelos artesãos de Matão, sejam eles de qual segmento for, eu vou ter um local permanente que vai ser em tal lugar. Então, esse barracão do agronegócio, da Feira do Produtor Rural, também vai ter essa serventia, com certeza absoluta. E vira um ponto de encontro, não é? Vira. Inclusive você pode ter comidas caseiras, a pessoa que faz comida caseira pode ir no domingo ou no sábado, sei, o pastel ou a pessoa. O objetivo é um só, é tudo que seja feito de forma artesanal, nada industrial, tudo artesanal, feito pelo próprio artesão, pelo colecionador. Enfim, a gente tem uma feira que você falou, domingo de manhã, se for domingo de manhã, não sei que dia vai ser, mas vai congregar muita gente num espaço. Pode ser que comece pequeno, mas depois, como acontece com a Feira do Produtor Rural, vai crescer, a gente vai acostumar com essa logística e as pessoas vão ter um outro ponto de ganho dos necessários recursos para a subsistência dela. Então, acho que é bacana, é importante e valoriza muito o artesão de Matão. Como vocês têm muita gente que faz trabalho manual, acho importante que a gente tenha essa visão. Ok. A gente conversou aqui com o Dr. Paulo Bernardi, o assunto é longo, a gente pode ficar aqui batendo papo o dia inteiro, mas cada qual aqui tem seu compromisso e a gente tem o nosso horário também. Mas já fica aberto o espaço para uma próxima oportunidade, que você será muito bem-vindo no Café e Diálogos. Helena, muito obrigado a você, ao Lucas, você sempre na vanguarda, criando esse programa, que de certeza é um sucesso. Eu fico à sua disposição, eu estou sempre à disposição, agradeço demais o espaço que você tem, que vocês me deram, eu agradeço e estou sempre à disposição. Eu tenho uma mania de pegar as coisas para fazer e fazer, então quem me conhece, os que gostam de mim, sabe que eu sou locomotiva, então eu pego para fazer e vou atrás e tenho tentado fazer. Como eu disse, eu sou advogado, eu estou vereador, mas enquanto eu estiver vereador, eu quero fazer o melhor para minha cidade, e você não tem a dúvida disso. Com certeza. Essa e outras notícias você acompanha lá no portal Matão Informa. Diretamente daqui do Cowork, eu me despeço de você, desejando um bom final de semana e até a próxima edição.